Nas emergências médicas, o tempo corre de uma forma diferente. Cada segundo, cada decisão pode mudar tudo. Hoje a gente vai mergulhar exatamente nesses momentos críticos que separam a vida da morte. Então, qual é o fator decisivo? O que é que, no meio do caos, realmente faz a diferença entre um final trágico e uma história de sobrevivência? A resposta é mais simples e ao mesmo tempo mais profunda do que parece. No final das contas, tudo se resume a duas coisas absolutamente essenciais: garantir que o ar entre e que o sangue circule. Ar e sangue. Se um desses dois sistemas falha, uma contagem regressiva fatal começa imediatamente. Ok, então vamos por partes. Começando pelo pilar número 1, o ar. Quando alguém não consegue respirar, não há tempo a perder. É preciso uma ação rápida, precisa e definitiva. E essa ação tem nome: intubação orotraqueal. O nome pode parecer assustador, mas a ideia é bem direta. Criar uma via expressa, uma autoestrada sem pedágio para o oxigênio ir direto para os pulmões. É a forma mais segura de assumir o controle da respiração. E o interessante é que esse procedimento tão delicado segue uma coreografia de 5 passos bem definidos. Primeiro, a pré-oxigenação. É como encher o tanque de oxigênio do corpo, dando uma reserva de segurança. Depois, o posicionamento. Um ajuste fino na cabeça do paciente para alinhar tudo. Só aí vem a laringoscopia, para literalmente ver o caminho. O tubo passa pelas cordas focais e... pronto? Não. Vem o passo mais crucial, a confirmação. Tem que ouvir os pulmões, ver o peito subir, ter a certeza absoluta de que o ar está no lugar certo. Cada passo é uma rede de segurança. Mas claro, não é um passeio no parque. É um procedimento de altíssimo risco. Um pequeno deslize, como apoiar o laringoscópio nos dentes, pode causar um trauma. Um erro grave, como mandar o tubo para o esôfago, é fatal se não for percebido na hora. É por isso que a proteção, tanto para o paciente quanto para a equipe, é levá-la tão a sério. Certo, via aérea resolvida. Mas e se o problema não for a entrada de ar, e sim a bomba que o distribui pelo corpo? O que acontece quando o coração, essa máquina incansável, simplesmente para? Bom, aí a gente está a falar de uma paragem cardiorrespiratória, a famosa PCR. Essa é a emergência das emergências. O sangue para de chegar ao cérebro, aos órgãos, e a janela de tempo para agir é desesperadamente curta. E a primeira resposta para a PCR é um número, 100 a 120. Essa é a velocidade, é o ritmo das compressões no peito que vão fazer o trabalho que o coração parou de fazer, bombear o sangue. E não basta ser rápido, tem que ter força. E aí vem o segundo número, 5 a 6 centímetros. Essa é a profundidade. Tem que afundar o peito o suficiente para espremer o coração e fazer o sangue circular de verdade. E para completar, o ciclo. 30 por 2. 30 compressões fortes e rápidas, seguidas de 2 respirações. Esse é o padrão ouro, o balanço perfeito entre circulação e oxigenação até que um tratamento mais avançado possa ser feito. Só que, e aqui vem um ponto que muda completamente o jogo. Nem toda parada cardíaca é igual. Só fazer as compressões pode não ser o suficiente. É preciso entender o que está a acontecer eletricamente no coração. Porque a equipe médica encontra uma bifurcação. De um lado existem os ritmos chocáveis. Imagina uma atividade elétrica totalmente caótica, o coração só a tremer, sem conseguir bombear. O choque elétrico aqui funciona como um reboot, um reset, que pode fazer o coração voltar ao ritmo certo. Agora, do outro lado, existem os ritmos não chocáveis. Aqui não há caos, há silêncio. É a famosa linha reta. Tentar dar um choque aqui é como tentar ligar um aparelho que está fora da tomada. Não adianta. Nesses casos, a única chance é continuar com as compressões sem parar e usar medicamentos como a adrenalina para tentar acordar o coração. E falar em medicamentos nos leva direto para a caixa de ferramentas dos profissionais, porque na hora da emergência cada droga tem uma missão muito clara e imediata. Olha só que interessante esse protocolo para um infarto. A ordem é dar aspirina para o paciente mastigar. Porquê mastigar? Porque assim o remédio é absorvido muito mais rápido pela boca e age quase que instantaneamente para tentar dissolver o coágulo que está a causar o problema. Agora, o cenário fica bem mais complicado quando o paciente já tem um histórico. Uma doença cardíaca, pressão alta. Cada escolha de tratamento tem que ser calculada para resolver a emergência sem piorar a condição que a pessoa já tem. E essa tabela mostra bem esse quebra-cabeça. Para alguém com um problema cardíaco sério, a escolha do anestésico é uma que não força o coração. Já para um hipertenso, a escolha é outra. Pode-se usar um anestésico com epinefrina, mas numa dose bem controlada. É um xadrez jogado em segundos, onde cada peça, cada medicamento conta. Então,
A gente já viu sobre via aérea, massagem cardíaca, choques, medicamentos, mas nada disso funciona isoladamente. Todas essas ações fazem parte de um conceito muito maior. Esse conceito é a cadeia de sobrevivência. A ideia é genial de tão simples. Salvar uma vida não é um único ato heróico, é uma sequência de ações bem feitas. Se um elo dessa corrente se quebra, as chances de sobrevivência despencam. E aqui estão os elos. Repare que os primeiros são os mais simples. Reconhecer a emergência e pedir ajuda. Qualquer um pode fazer isso. Depois, começar as compressões o mais rápido possível. Usar um desfibrilador assim que ele chegar. E só depois vêm os elos mais avançados que dependem da equipa médica. Um elo depende do outro. E isso nos leva à conclusão mais importante de todas. O primeiro elo, aquele que dá início a tudo, não é uma máquina cara nem um procedimento complexo. É o conhecimento. É saber reconhecer o problema e saber o que fazer. Então a pergunta final não é só para os médicos ou enfermeiros, é para todos nós. Qual é o nosso papel nessa cadeia?